Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Estamos já adentrando aí a lição de número 4, né? Já passou aí essa fase, digamos assim, nupcial do trimestre, né? Agora nós já estamos todos informados, sabendo para onde, né, a lição tem nos guiado aí no livro de João. Você tem visto que nós estamos estudando de maneira, digamos assim, fora dos capítulos, como nós fizemos na lição do trimestre passado, em que nós estudamos capítulo por capítulo a cada semana. Aqui a gente está pegando trechos separados, mas que quando nós colocamos juntos, eles completam uma mensagem magnífica. E inclusive, semana passada, que mensagem que nós vimos em que João descreve então essa essência divina de Jesus aqui na Terra. Essa semana a gente vai ver agora outras pessoas que também tiveram conhecimento, que também tinham essa ideia, esta visão de que Jesus era mais do que simplesmente um grande professor. E para a gente fazer isso, estou aqui bem acompanhado pela Érica. Por favor, Érica, mande um salve aí para o pessoal que está em casa. Pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei a hora que vocês vão assistir, mas que vocês sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui felizes hoje para compartilhar dessa história, né, e dessa mensagem tão forte que Jesus deixou para nós. E o Ricardo, que está aqui conosco também. Por favor, Ricardo, mande um oi pro pessoal aí. Olá pessoal, prazer a gente ter aqui a oportunidade de estar falando sobre essa lição tão importante, né? Que durante todo esse trimestre vamos estar estudando aí o Evangelho de João, a visão que João transmitiu a respeito de Jesus, né? E é uma lição muito gostosa da gente trabalhar com ela. Exatamente. E para você que é jovem, né? Ou seja, segundo a visão bíblica, né? Jovem é aquele que ainda não se casou. Então não interessa a idade, desde que não tenha se casado, você ainda é jovem. Então, a você, jovem, se quiser estar aqui com eles também, com o Ricardo e com a Érica, vocês podem vir aqui na Igreja Central, eles estarão aqui com vocês lá na Sala dos Jovens e também nos momentos do culto, né? Bom, para a gente parar de enrolar então e começar a nossa recapitulação, Érica, eu vou pedir para você, faz uma oração para a gente, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco. Amém. Querido e amado Deus, toda honra, glória seja dada a Ti. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, mas estamos aqui também para Te agradecer, Senhor, porque essa oportunidade é única de estarmos reunidos falando de Ti, falando da Sua vinda, Senhor, como foi maravilhosa para nós e até os dias de hoje. Obrigada por este momento, abençoa todos nós, nos enche do Teu Espírito Santo, para que não venha falar de nós mesmos, mas sim inspirado por Ti. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu já, né, comentei com vocês, né, o pessoal que está em casa, vocês que estão aqui, essa lição dessa semana vai falar, né, o título é Testemunhas de Jesus como Messias. Então a gente vai ver aqui algumas pessoas, né, que estiveram em contato com Jesus e tiveram essa noção, né, sentiram-se impressionados e viram que Jesus realmente era uma pessoa muito mais do que uma pessoa comum. Até porque nós estamos falando aqui de uma época em que houveram grandes nomes, né, grandes profetas, pessoas que ensinaram. O povo judeu era conhecido, inclusive, por essas questões, digamos assim, teológicas, né? Eles eram grandes estudiosos da Bíblia. Mas Jesus tinha algo realmente de diferente. E aí a gente vai começar agora vendo justamente quem foram essas pessoas, algumas delas, porque na lição 4 a gente vai falar um pouco sobre isso, na lição 6 depois a gente vai voltar e falar de outros testemunhos. Então a gente vai ver uma primeira parte de testemunhos, né? Pessoas que testemunharam, né? Vamos começar do, do início aqui, né? Érica, para a gente poder começar, assim, o que é testemunha nesse sentido? Jesus tinha cometido algum crime, ele precisava de uma testemunha, assim como a gente está acostumado, digamos assim, no nível tribunal da coisa, o que era ser uma testemunha? Eu posso ser uma testemunha de Jesus? O que é isso? O que a gente pode pegar? Testemunha de Jesus é aquele que venha testemunhar, na verdade, né? Não é algo que você venha justificar, mas que você venha testemunhar. Então, o João, quando que ele veio, né, ele abriu caminho para Jesus, né? Uma testemunha de Jesus para falar de Jesus, mostrar que realmente ia vir algo maior do que ele, né? Que onde muitos estavam lá esperando o Messias. E ele estava abrindo o caminho para Jesus entrar, testemunhando, falando de Jesus, e foi o papel principal e fundamental, porque aí depois a gente vai ver mais para frente, né, quando que ele foi apresentando Jesus, né, para as pessoas deixaram João para seguir Jesus. Então, ser uma testemunha hoje, né, é levar mesmo essa mensagem, mostrar que tem um Criador, um Todo-Poderoso, tem um que salva pecados,
né, que levou os pecados sobre si, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E ser uma testemunha de Jesus, eu acho que é uma das coisas mais brilhantes que nós, seres humanos, devemos fazer, colocando na atualidade hoje. E Ricardo, mas será que João não estava puxando a sardinha pro lado do primo dele? Sabe porque era primo? O que a gente pode tirar mais aqui dessa parte de João Batista? Até pegando um pouquinho na pergunta que você fez para a Érica, né? Nós, seguidores de Jesus, na ânsia de defender, né, a nossa fé, o nosso evangelho, às vezes a gente quer ser o advogado de Jesus. Quando uma pessoa fala que não acredita, alguma coisa, a gente fica tentando convencê-la de alguma coisa, mas a Bíblia não pede para sermos advogados de Jesus, ela chama a gente para ser testemunha. O que é testemunhar, né? No caso aqui é testificar o que você sabe sobre Jesus. Aqui no caso, essas pessoas que nós vamos estudar hoje, elas vão estar testemunhando, testificando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias apontado por todo o Velho Testamento, né, aguardado pelos judeus, embora com algumas distorções que eles tinham a respeito desse Messias. João, o Evangelho de João aqui vai elencar pessoas que vão testificar isso. Né, que vão falar assim, olha, ele realmente está cumprindo as profecias, ele é o Messias que era para vir, e às vezes até mudar um pouquinho do que se esperava. João Batista, você falou, puxando sardinha para o primo, que era Jesus, na verdade, o Deus que mandou João Batista batizar, né, ele fala assim, aquele que me mandou batizar me disse, aquele em quem você vira o Espírito descer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, para João, mesmo ele tendo conhecido Jesus desde a infância, foi uma revelação divina que ele teve sobre quem era Jesus, porque Deus tinha avisado ele, olha, você vai ver o Espírito descer sobre ele. Então, aí começa o testemunho do João Batista. Reafirmando, né, que viria o Cristo. Aí, essa parte do testemunho está aqui, né, a gente pode pegar na Bíblia, acho que é interessante da gente ler, que está aqui no versículo 19, né, Érica? Eu vou ler aqui, se você quiser comentar. Ele diz o seguinte, né? Primeiro João 19, diz assim, né? João 1, 19, né? Se eu falar 1 João é outro livro. Então, João 1, 19, diz assim, este foi o testemunho de João quanto quanto os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Então ele vai dizer o seguinte, né? Eles confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram, quem é então? É Elias? Ele falou, não sou. És tu o profeta? Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí vem, né, a resposta dele. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que era esse endireitar o caminho do Senhor que ele está falando aqui, Eric? O que é isso? Eu acho que preparar, né, endireitar, porque assim, é como um exemplo que a gente tem uma estrada que está toda emburacada ou está toda torta, né? Ele está endireitando porque muitos acreditavam, além do que realmente o exemplo do sábado mesmo. Muitos colocavam pesos no sábado, né? Os fariseus colocavam coisas que não estavam mesmo, né? Que era verdade sobre o sábado. E Jesus, ele veio e mostrou, e Jesus também veio para salvar, e não para apontar. Os fariseus faziam isso, para apontar. Então, ele veio endireitar, veio mostrando, né, na frente que veria um Jesus, um Salvador, para perdoar os nossos pecados, que estaríamos, assim, tendo um único que não pecou, que poderia vir, né, para nos salvar. Então, ele estava já trazendo, endireitando este caminho, para vir quando Jesus voltasse, todo mundo, né, viria que realmente tem um Salvador para todos nós. O interessante também, Ricardo, é que a Bíblia fala que João existiria bem antes, não é? Se a gente pega lá em Isaías, a gente vai ter ali do versículo 1, versículo 5, dizendo justamente que ele seria uma voz do deserto. Como assim uma voz no deserto? Então, tudo no ministério de Jesus cumpriu fielmente o que as Escrituras já diziam a respeito dele, né? E João Batista não foi exceção. A Bíblia fala que viria um profeta antes de Jesus que iria aplainar o caminho, né? Mostrar. Até você perguntou o que é isso, endireitar o caminho. Antigamente, como as estradas não é como hoje, tudo asfaltado, tudo planinho, né? Era tudo cheio de curvas, buracos. Então, quando um rei ia passar, ia um servo na frente lá, endireitando o caminho para o rei poder passar num lugar melhor. E a Bíblia fala isso a respeito dessa voz que clamaria no deserto. Ia começar
chamar as pessoas ao arrependimento, falar que o reino de Deus estava se aproximando. Então ele prepara o coração daqueles que eram sensíveis à voz do Espírito Santo, que o Messias chegaria, que o Messias viria. Então, tanto que os seguidores de João Batista, que andavam com ele, sabiam que ele não era o Messias. E eles estavam atentos, né, quando chegará esse Messias. E aí a gente vê, né, nos textos bíblicos, como a lição mostra, que quando João Batista mostra que Jesus era esse Messias, vai ter seguidores dele que deixam João Batista e começam a seguir Jesus, porque eles estavam aguardando Naquela ele. mesma hora, né? Eles deixam João Batista e vai para Jesus. E eu vejo, Lucas, colocando no nosso dia de hoje, somos nós, né? Quando que Jesus ele fala para a gente testemunhar, para a gente levar a mensagem, preparando o caminho para a volta dele novamente. Sim. Né? Então, assim, essas lições nos trazem toda a história e para a gente aplicar agora na nossa vida. Quantos João Batista vão ter aqui para preparar o caminho de Jesus, né, na volta dele, levando a esperança, levando quem ele é, que ele virá buscar, que não existirá mais dor, né, tristeza. Então, nós somos os que clamam, né, no deserto. Sim, mas aí que tá, o judeu médio, assim, ele meio que acreditava que esse Messias que viria, ele seria um grande Salvador líder, da pátria, né? uma pessoa que livraria o povo do jugo dos romanos, e seria novamente como, digamos assim, na época de Salomão. E agora, quando o Messias finalmente aparece, João, em vez de falar assim, olha, vem aí o grande leão de Judá, vem aí um urso, um dinossauro, ele fala que chegou um cordeiro. Será que isso não foi um choque muito grande para as pessoas? Por que esse testemunho, né, que a gente pega ali nos versículos 29 em diante, cordeiro? O que João estava querendo dizer com isso? Eu acho que João estava fazendo uma alusão, né, ao que o Antigo Testamento preparava, porque os judeus eles tinham toda a revelação de Deus sobre como era o perdão dos pecados, né, como que aconteceu. Então, o judeu aconteceu o quê? Ele pecava, ele tinha que confessar esse pecado e alguém tinha que morrer pelo pecado que ele cometeu. Esse que morria era um cordeiro, né? Então existia um sacrifício ali de animais para que eles obtivessem esse perdão. Só que isso era uma figura do que iria acontecer no futuro. E quando João fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava se referindo a esses sacrifícios que aconteciam. Então, para os judeus, ele estava falando de forma muito clara. Olha, esse daí é o que vai tirar o pecado do mundo. Só que eu acho que a nação de Israel, no meio de todo esse ritual, eles perderam um pouco do significado do que existia. Eles achavam que esse Messias ia exaltar Israel. Ela seria, de novo, aquela nação que dominava, como nos tempos de Davi, de Salomão, e que todos os povos iriam atrás dela. Mas a função do Messias era libertar a humanidade do pecado. Né? Então, é aqui que começa esse contraste. Então, eles liam a respeito do Messias esperando um salvador político, um salvador civil, né, militar, desculpa, que ia resolver todas as questões dos opressores deles. E, na verdade, Isaías falava justamente o contrário. Né? Quando o profeta Isaías falava a respeito de Cristo, ele falava, ó, pelas suas pisaduras fomos sarados, ele era um homem de dores. Então, Isaías já dizia muito sobre o que aconteceria com esse Messias. Só que as pessoas estavam meio que cegas para isso. Então, por isso que vem até João Batista antes. Ele vai chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão. O problema da humanidade não eram governos corruptos, é o coração corrupto. É o pecado que fica dentro da gente que nos impede de enxergar as coisas que Deus quer que a gente enxergue. Tá? Então, ele precisava ser convertidos. E mostra, né, esse cordeiro que, né, que Jesus, de tudo essa simbologia que o Ricardo colocou, é a humildade, o amor. Né? Ele não veio para todos. Ele veio para os pecadores, para os falhos. Ele estava esperando só para eles, né, para vir um vingador. Né? E aí o cordeiro simboliza muito isso. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo que veio para todos e não só para um pedaço de povo para poder guerrear e pegar tudo para eles. Sim. Né? Então eu vejo assim muito nessa parte do cordeiro e como que Jesus ele entrou e chegou mesmo, né? Totalmente diferente do que eles estavam esperando. Sim. Eu também acho legal que isso mostra que João Batista tinha uma visão já diferente das pessoas, né? Enquanto as pessoas estavam esperando, como vocês falaram, um grande líder, João Batista já tinha noção de que tudo que ia acontecer, das coisas que iriam se passar.
E ele já chega e fala, ó, esse aqui, esse é o... A gente deve tudo a essa pessoa que está aqui com a gente, né? Esse ser aqui que está conosco, Que João que é Batista Jesus. também tinha um coração, porque ele veio preparar os corações. E o coração dele já estava sendo preparado, né? Uhum, sim. É muito bonita essa parte. E, Érica, muitas pessoas não entenderam isso a princípio. Né? Alguns acharam que... Não, mas espera aí. Jesus aqui, não é? Esse é Jesus? Ninguém sabia quem era Jesus ainda, porque o ministério dele ainda não tinha começado. Então, mas as pessoas deviam achar que ele era só o primo, né? Só um primo de João. Mas a gente vê que tem alguns apóstolos que compreenderam, tiveram fé. Né? Quando a gente vai ali no versículo 36, que é quando começa aqui digamos assim, né, quando João vai falar, né, eis o Cordeiro de Deus, a gente tem 2 discípulos que seguem a Jesus. Quem que são essas pessoas que seguem a Jesus? Quem? Pode falar. O próprio João está contando a história aqui, né? Mas ele vai falar de André, que era o irmão de Pedro. Ele era um seguidor de João Batista e ele estava atento ao que João falava. E o outro que estava junto com o André é o próprio João que está escrevendo o Evangelho. Né? Então, os 2 primeiros que vão chegar a Jesus é André e João. Depois André vai chamar o seu irmão Pedro, né? E o João vai chamar o Tiago, que era o irmão dele também. Sim. Mas os 2 é que vão atrás de Jesus. É muito interessante que eles já estavam com o coração aberto para esse tipo de Messias. Porque Isaías preparava muito antes o povo disso, né? Ele falava assim, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus veio fazer o que aqui então? Receber o castigo no nosso lugar. É por causa do castigo que Jesus suportou, do pecado nosso, que nós temos a salvação. Então esse era o tipo de salvação que esse Messias ia trazer. Ele ia ser castigado por causa dos nossos pecados. Então, quando eles falavam assim, o Cordeiro de Deus, eles entendiam, é aquele que vai ser o sacrifício. Mas claro que a plenitude de tudo isso vai acontecer só depois que Jesus ressuscita. Né? Nesse começo aqui, eles ainda têm essa expectativa de que Jesus ia revolucionar tudo. Mas eles também tinham já um princípio dessa noção. Olha, Jesus... A Bíblia fala, né? Tinha momentos que Jesus falava que ele ia ser morto, ressuscitaria, e eles não entendiam muito. Porque ficava nessa dualidade, uma coisa que a nação inteira cria a respeito desse Messias libertador e ao mesmo tempo que as profecias apontavam para esse sofrimento do Messias. E é tão bonito isso, né, que aqui fala, ó, esses primeiros discípulos, né, que foram os 2, fizeram isso, né, eles abriram o coração para receber porque, ó, eles haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então, reconheceram a voz do Mestre Celestial. Reconheceram a voz porque eles já estavam buscando. Eles tinham vontade. E Eric, será que o João não ficou bravo, não? João Batista não ficou bravo quando ele perdeu os seguidores? Você acredita que eu pensei nisso na hora que eu estava lendo? Eu falei assim, gente, ele falou, né? E eles olharam para João, deixaram o João e foi seguir Jesus. Tipo assim, ó, tchau, que eu tô indo com ele. Né? Pelo contrário, ele estava sentindo que a mensagem e o papel dele estava sendo feita. Né? Porque ele estava com o coração voltado a Jesus. Aí que entra, onde que está o seu coração, né? Lá está o seu Deus. Por isso que Deus fala um pouco do tesouro, né? Tal, enfim, do dinheiro. Porque se a gente quer ambição, que a gente quer orgulho, que se a gente quer seguidores, aí se a pessoa para de me seguir para seguir o outro, já fica assim. Mas não, ele estava preparado, ele veio com um propósito também. Né? O coração dele era para preparar as pessoas. E quando as pessoas iam até Jesus, ele ficava feliz, porque as pessoas começaram a reconhecer que realmente era Jesus, que ele tanto estava esperando também e falava. Inclusive, né, tem uma passagem que é muito bonita da atitude de João, que ele fala que importa que ele cresça e eu diminua. Então, João tinha plena consciência, ele sabia quem ele era e sabia quem Jesus era. Então, quando Jesus começa o ministério, a resposta dele é essa. Importa que ele cresça e eu diminua. Já fiz o meu papel, né? E é tão interessante essa pergunta que você fez, porque realmente nós temos todos os dias, né, anular o nosso eu e colocar Jesus. Porque tudo que a gente vai fazer aqui nessa terra, é no trabalho, em qualquer lugar, a gente tem que se colocar abaixo de Jesus e não superior. E, infelizmente, às vezes, a gente, se não buscar o Espírito Santo, a gente troca de lugar. A gente acha que nós estamos certos, que é o meu eu que está certo e o de Jesus. Esses dias eu estava até conversando, né, com uma pessoa. Ela falou, mas Jesus, eu acho que ele não ligaria se eu fizesse isso. Não era uma coisa muito boa. Aí eu falei assim, você acha ou é assim diz o Senhor? Né?
E a gente tem que tomar muito cuidado disso. O nosso coração não se corromper querendo fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Cristo. Bom, você é psicólogo, você sabe muito bem, o Ricardo também como professor passa por isso diariamente, né? A gente vive numa época de muita aparência e toda vez que a gente foca mais na aparência do que realmente no conteúdo, isso é inevitável, né? A gente acaba querendo sempre mais, né? É mais eu, mais eu, mais eu, mais eu. E você colocou uma questão muito interessante que o Ricardo sempre falou para mim em relação de pesquisa, né? Vocês, professor, pesquisa, extensão, tudo, né? A aparência, quantos artigos eu que fiz, né? E não sabendo que tudo que nós temos e somos foi através de Jesus. Exatamente. E a parte aqui, né? Nós já estamos andando rumo ao final, mas teve mais outros 2 discípulos que também foram muito impactados, Ricardo, que foram Filipe e Natanael. Eles têm uma diferença, assim, como eu diria, eu não diria de crença, mas existe um ponto marcante, especialmente na parte do Natanael, que foi quando Natanael chega para ele e pergunta assim, tá, mas de onde que é esse Jesus, né? Conta um pouco dessa história. O que foi que aconteceu? É interessante que quando Filipe, né, vai falar para Natanael que eles acharam o Cristo, né, que eles acharam o Messias, ele vai dizer assim, ele vai falar assim que ele era de Nazaré, né? Ele fala assim. Eu perdi aqui onde que tá. Isso. E Natanael tinha preconceito contra a região de Nazaré, né? Então ele vai falar assim, será que vai vir alguma coisa boa lá de Nazaré? É o versículo 46 que fala isso. Isso. E pode vir algo bom de Nazaré? De Nazaré. Então, assim, às vezes os preconceitos, né? O que é um preconceito? É uma ideia pré-concebida, uma coisa que eu acredito e às vezes não tem fundamento. E Natanael tinha isso, né? Ele tinha um preconceito com a região de Nazaré, por ser humilde, né? Por não ser a região mais importante lá de Israel. E ele achava um rei jamais viria de lá. Né? Então ele teve um preconceito com relação a Jesus, mesmo antes de conhecê-lo, de ter falado com ele. E esse preconceito só vai desaparecer quando Jesus fala com ele. E o mais interessante que a lição chama a atenção aqui é que quando Jesus vai falar com ele, ele teve preconceito a respeito de Jesus. Jesus chega elogiando Natanael. Eis aí um grande israelita, em quem não há engano. Né? Então, assim, Jesus elogia ele. E ele fala, quem é você? Você me conhece? Né? E aí Jesus revela algo que só ele sabia, algo que ele tinha feito em secreto, uma oração entre ele e Deus, e Jesus mostra como ele estava presente naquele momento que ele estava sozinho. Ele e aí estava Natanael se converte. Debaixo da figueira, né, querendo a verdade e falando com Deus, né, com Jesus. E Jesus, ele revela isso ainda onde quebra, falando, realmente você é filho de Deus. Eu acho muito bonita essa parte que como que Jesus nos conhece, como ele aborda cada um, porque o outro veio com preconceito, e aí ele abordou de uma maneira, olha, eu sou aquele que vi, estava com você. Interessante dessa passagem é que Natanael estava sozinho debaixo da figueira falando com Deus. E Jesus, quando fala isso, fala, eu vi você debaixo da figueira. Jesus é Deus. Né? Então Jesus estava respondendo pessoalmente a oração que Natanael estava fazendo lá. Né? Então tem muitas pessoas que às vezes duvidam isso, mas Jesus mostrou ali, ó, eu vi você debaixo, eu te ouvi. Sim. Né? Só que Jesus não estava corporalmente ali. Mas como Jesus é um só na essência com o Pai, ele pôde falar isso para Natanael, o que faz Natanael tirar todo o preconceito e aceitá-lo como Messias. Isso é um tema interessante para a gente passar uns minutinhos também aqui, né? Nós não vamos fugir muito do tema da lição, mas essa questão do preconceito é uma questão muito recorrente. Né? A gente observa isso diariamente, eu vejo isso, porque parece, né, Érica, que o ser humano ele tem alguma coisa dentro dele, e a gente sabe que é a obra do pecado, mas a gente procura, como diz o ditado, a gente fica procurando sarna para se coçar. O ser humano ele tem naturalmente uma tendência natural para brigar. Então a gente tem que achar alguma coisa para brigar. Então é assim, se eu não consigo achar nada a primeiro plano, eu procuro o motivo. Então é assim, o Ricardo não tem nada demais, mas sei lá, o Ricardo é argentino. Pronto. Aqui vai vir uma coisa boa da Argentina? Fulano é de outra religião. Lá só tem batedor de tambor, ninguém presta lá. Fulano é adventista. Adventista é seita, é uma seita. Fulano é vegetariano. Então passa fome. Então a gente parece que a gente só mato. A gente só come mato. A gente sempre procura
alguma coisa, né, que é, como você disse, um preconceito, para achar uma justificativa para tentar invalidar o que uma pessoa tem para dizer. A Bíblia nos ensina para a gente considerar o próximo como melhor que a gente. Mas a gente tem a tendência natural de se achar superior ao outro, né? E é por isso que Jesus fala várias vezes aos seus discípulos: vocês são chamados para servir. Ser discípulo de Jesus é estar pronto para servir o próximo, para ajudar o próximo, para acolher o próximo, né? Mas o nosso orgulho, a nossa arrogância muitas vezes dificulta isso. E às vezes a gente pode deixar até de pregar o evangelho para uma pessoa por preconceito. Essa pessoa jamais aceitaria Jesus. Essa pessoa aí não quer saber de Jesus. E às vezes é uma pessoa que está sedenta, precisando de Jesus, e nosso preconceito nos impede de chegar até ela. É, realmente complicado. E para a gente terminar, então, a gente vai terminar com a última testemunha que é trazida nessa primeira parte, que é Nicodemos. Né? Bom, vamos pelo início, né, Érica? Quem era Nicodemos? Nicodemos era, digamos assim, qualquer um? Nicodemos, ele era muito importante, né? Agora me fugiu, ele fazia parte do Sinédrio, Sinédrio, né? Isso, do Sinédrio. Então, ele assim, era muito importante no lugar que ele estava, com as pessoas, tudo. E aí foi quando que ele começou a ouvir sobre Jesus. Ele ficou curioso em relação a Jesus. E ele ficava ao longe, né, só observando o movimento do pessoal. Até que, então, ele foi, diante de tudo que ele estava sabendo sobre Jesus, ele foi atrás de Jesus. Nas escondidas. Nas escondidas, e ele teve um encontro com Jesus, e Jesus, mais uma vez, aborda de uma maneira muito interessante, que ele não entendeu, sobre que for para vir até Jesus e ser salvo, tem que nascer de novo. E nascer de novo é a parte do batismo, né? Aí, se você quiser explicar essa parte. A gente está falando de testemunha, né? E Jesus dá um testemunho a respeito de Nicodemos. Jesus fala: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas. Então Jesus testemunha: você é um entendido, você é um rabi, você é um mestre. Então ele era importante dentro do Sinédrio. Ele era um homem estudado para a época e que tinha posses, né? A gente vê depois no futuro que ele vai ajudar a igreja. Então, Nicodemos era uma pessoa importante. Só que era um homem que, apesar dos estudos, apesar de tudo que ele possuía, do status social, ele tinha um coração sincero. E quando ele começa a ver as coisas que Jesus estava fazendo, ouvir as coisas que Jesus falava, ele reconhece e ele fala isso para Jesus: sabemos que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não fosse vindo de Deus. Então, é o testemunho já de Nicodemos antes da conversão. Ele foi conversar com Jesus já reconhecendo que o que Jesus fazia não poderia ser feito se não viesse de Deus. Então ele chega com esse testemunho, e aí Jesus vai confrontá-lo com a realidade que ele tinha. Né? Fala Tanto assim: olha, que ele se referiu a Jesus como rabi. Sim, um mestre de Israel chama Jesus de mestre. Né? E aí Jesus vai contar um mistério para Nicodemos que se aplica a nós hoje. Né? Nicodemos era um grande homem, entendido, estudioso da lei, mas precisava se comportar de novo como uma criança para aprender. Tinha que nascer de novo e começar do zero. E nós também, isso serve para quem nasceu na igreja. Porque quando a gente se converte, veio de fora, né, para a igreja, a gente passa por uma transformação, um impacto. Conheci Jesus e minha vida mudou. Mas às vezes a pessoa nasce no berço evangélico, nasce na igreja, e ela não percebe que ela precisa ter esse encontro pessoal e real com Jesus. Né? Mas todos, Nicodemos era mestre, mas precisava nascer de novo, precisava nascer do Espírito. Então todo mundo precisa ter um encontro real e pessoal, íntimo com Jesus. É isso que Jesus fala e ensina para Nicodemos. É que aqui coloca mesmo na lição, ó, mesmo fazendo parte do povo escolhido, precisava de uma experiência de conversão. Exatamente. E às vezes acontece, né, o que a gente vê, pessoas que estão há décadas dentro da igreja e às vezes conhecem a Bíblia, sabem de cor os versos, coisas, mas verdadeiramente não tem uma conversão, né? Vivem uma religião de costume quase, né? Formalismo, né? Foi acostumado. Desde pequeno fui na igreja, desde pequeno eu estudei. Vou então, aos sábados, aí o dia que eu não vou eu acho estranho, porque é uma rotina. É uma rotina. Mas verdadeiramente não tem o que a gente pode chamar de testemunho. Ou seja, não conseguem olhar para a vida. E se tivessem que contar para uma pessoa, né, o que é Jesus, às vezes não consegue, porque não tem essa vivência, como você disse, né, Ricardo? E eu acho interessante, para a gente terminar, né, eu deixo com vocês depois a palavra, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas é justamente
todas as testemunhas aqui que a gente viu, eles não fizeram nada demais que não fosse dizer o que eles viveram, o que eles observaram. Né? Mesmo Nicodemos, que teve que tomar um puxão de orelha, digamos assim, tudo que Jesus disse para ele, falou assim, olha, você já conhece tudo, não era nem para eu estar aqui, precisa estar aqui com você, então você já sabe o que tem que fazer, você só tem que abrir os olhos, ó, enxergar, nasce de novo, começa do zero e vamos. Né? Então todos eles fizeram apenas uma coisa, né? Eles olharam para Jesus e falaram, realmente, eu já passei por muita coisa, eu vi muita coisa e não tem como dizer que tu não és o Messias, que tu é Deus. Então, acho que essa parte das testemunhas, essa primeira leva de testemunhas, mostra justamente isso. Pessoas de contextos diferentes, que viveram realidades diferentes, porque você tem desde pescadores até doutores, né? Homens estudados, mas o que uniu todos eles era Jesus. Né? Era o mesmo testemunho de acreditar em Jesus. Vocês querem terminar com alguma coisa que acham interessante, acharam interessante? O que eu achei mais interessante, que eu sempre vejo e nos anos, né, andando com Cristo, é o que sempre Deus busca e mostrou muito nessa lição, é um coração sincero. Você pode ter errado, você pode ter passado por várias coisas, você pode ter nascido na igreja, qualquer outras coisas que você já passou e já pensou na sua vida, ou que você já fez, né, de errado. Jesus, ele vê o coração sincero, aquele que realmente está buscando, que está querendo ele. E ele chega, né, ele vai sempre bater até aqueles que não quer. Né? Ele é todo educado, sempre bate, né, com muito amor, muito carinho. Ele não desiste, nunca vai desistir de nós. Né? Até que a porta da graça se feche quando que rejeitarem realmente Jesus. Mas ele sempre está buscando o coração sincero. E de todos esses discípulos, de todas as pessoas de alto, de baixo, sociedade, tudo, ele sempre vê aquele que está buscando ele com sinceridade. E ele chega e ele se revela. O que essa lição me fez pensar é que, estudando essas pessoas, falei, nossa, que privilégio eles poderem ser testemunhas de Jesus. Né? Mas o que me chamou a atenção é que o convite continua para nós hoje. Jesus fala, ser-me-eis testemunhas. Então, nós também somos chamados para testemunhar de Jesus. E o que nós testemunhamos? Como bem você falou, eles contaram o que eles viram, o que eles vivenciaram com Jesus. Então, testemunhar de Jesus é contar a sua experiência com Jesus. Qual é o seu relacionamento com Ele? Então, todo cristão é uma testemunha de Jesus, porque ele se relaciona com Jesus, e quando ele vê uma pessoa sofrendo, desesperada, sem esperança, ele pode falar para essa pessoa qual é a esperança dele, por que ele não se desespera, o que ele acredita. Então, testemunhar de Jesus é isso, é falar o que você viu Jesus fazer na sua vida, o que você sente a respeito de Jesus, é o seu relacionamento com ele. Então, quando a gente vê um cristão falar assim, eu não sei pregar, eu não sei dizer as coisas, talvez está faltando relacionamento com Jesus, porque quando a gente se relaciona com ele, você tem algo para dizer. Não falta assunto, né? Não falta assunto. Então é isso, meu querido, você que está em casa, minha querida, que bom que você ficou conosco até este momento. Nós já temos que finalizar, ainda tem muita coisa para falar, mas já deu o nosso horário. Na semana que vem a gente vai falar também sobre agora outras testemunhas, não a segunda leva que João comenta, mas de um povo que tinha, digamos assim, uma certa rixa, e a gente vai ver por quê, com o povo judeu, que eram os samaritanos. Então eu espero que você estude essa semana também e esteja aqui conosco na semana que vem para que a gente possa recapitular. Ricardo, você termina para a gente com uma oração então, por favor? Claro. Querido e amado Deus, nós estamos aqui encerrando mais um estudo da lição. Pedimos que o Espírito Santo, que foi deixado por Jesus aqui como nosso Consolador, possa complementar no coração de cada pessoa que ouviu esse estudo a necessidade de te conhecer melhor, a necessidade de se relacionar contigo melhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, a todos os dias de nossa vida sermos testemunhas de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. E a você que nos assiste, até semana que vem. Obrigado por estar aqui conosco. E que, como eu sempre digo, né, nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Amém. Tchau, tchau.